Vamos orar. Senhor, nosso Deus. Deus está aqui, teu servo, meu Deus, atual, Senhor. A partir desse momento, meu Deus, vai trazer a tua palavra aos nossos corações. Pai, nesta noite, meu Deus, eu te peço, Senhor. Primeiramente, meu Pai, abre nossos ouvidos, meu Deus. Abre nossos entendimentos, papai. Para nós poder, meu Deus, entender a tua mensagem, a tua palavra, através, meu Deus, que o Senhor já deu para o teu servo. Meu Deus, que nós podemos sair daqui, meu Deus, cheio, regozijando da tua presença, da tua palavra. É isso que nós precisamos, é isso que nós, meu Pai, desejamos, meu Pai. É de ouvir a tua palavra, meu Deus, que vem direto do teu trono. Fala com a tua igreja nesta noite, meu Deus. Não aquilo, meu Deus, que nós precisamos, meu Pai, mas aquilo que o Senhor, meu Deus, deseja falar conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, é com grande alegria, muito temor também, que estou aqui essa noite, muito contente no coração, de verdade, de estar reunido aqui novamente. Para quem não me conhece ou não se lembra, eu congreguei aqui, com o apóstolo, com os irmãos mais antigos, isso há bastante tempo, há uns 15 anos atrás, mais ou menos até 2012. E Deus realizou grandes coisas no ministério, na minha vida pessoal, pude participar de muitas coisas, com o tempo onde o Senhor agiu grandemente, como Ele age na vida da igreja, como Ele age na vida dos irmãos, com certeza, Fui muito abençoado, glória a Deus por isso. Então hoje, meu coração está muito alegre, muito contente, com temor também, de trazer a palavra esta noite, ser somente um instrumento de Deus para trazer a palavra. Os irmãos que já me conhecem sabem que Deus fala de várias maneiras, Às vezes é num vento impetuoso, às vezes é num vento calmo, às vezes é num terremoto. Normalmente comigo é num vento mais calmo. Mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado e que Ele fale aos nossos corações, que Ele dê entendimento, discernimento aos nossos corações, e que Ele venha assim verificar as nossas vidas. Se eu pegar minhas anotações, porque quando vinha para cá eu busquei em Deus uma palavra que eu pudesse realmente compartilhar com a igreja. E o Senhor me deu um tema. Eu vou ler o primeiro versículo aqui, que está lá em Jó 42, 2, irmãos, depois já podem assistir. Jó 42, 2. Aleluia! Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Somente um versículo. Depois nós vamos ver mais. Mas os irmãos já estão mais à vontade. Então, Jó 42, versículo 2 diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia! Amém? Amém. Maravilha! Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Essa é uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Mas antes, queria falar um pouco sobre a igreja, sobre o ministério, que eu conheço há tanto tempo. Na verdade, a gente quase fundou, desde lá de cima, do primeiro endereço, nós estávamos juntos. E essa é uma igreja que não se dobra ao sistema. E é por isso que eu fico contente quando eu venho aqui, fico feliz de ter comunhão com a vida do apóstolo, Porque nos dias atuais que nós vemos igrejas enormes. Eu faço aplicativo também, faço Uber, então ando bastante por aí. E aí um dia eu passando por Itaquera, eu vi a igreja, chama Igreja de Itaquera, é enorme. Aquela igreja deve ter uns, 5 mil, 10 mil membros, de Suzano também, e tantas outras pelo Brasil.
Né? E aí não é julgando igreja nenhuma não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas às vezes as igrejas estão cheias de gente vazia. É Deus. E eu sei que aqui não é assim, porque eu conheço a maioria dos irmãos. Eu sei que aqui a igreja tem gente cheia do Espírito Santo de Deus. Né? Que às vezes caminha com dificuldade, que às vezes tem que exercer a confiança em Deus acima de tudo, e que bom que é assim. Mas segue caminhando, mas segue sem desistir, segue confiando em Deus. Isso é maravilhoso. Quando eu comentava com o pastor agora, há pouco, com o apóstolo, de uma determinada situação, servir a Deus na calmaria é fácil. Servir a Deus quando tudo está bem, quando não tem provação no meio do caminho, é fácil. O mais difícil é estar com Deus no meio das dificuldades. Quando tem provação, quando tem adversidades, quando as coisas parecem que não acontecem, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Né? Às vezes a gente quer que aconteça alguma coisa, às vezes não é nem querer, às vezes a gente precisa que as coisas aconteçam e as coisas não acontecem, porque não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Né? E é coisa maravilhosa quando a gente entende isso. Mas para concluir sobre a igreja, eu fico feliz, porque essa é uma igreja que realmente a gente vê que não se dobra ao sistema, não vem de um evangelho fácil, muitas vezes a gente vê jogando igreja nenhuma, cada um sabe em Deus como faz e como conduz a sua vida, o seu ministério. Mas algumas vezes a gente vê que se vem de um evangelho de facilidades, e não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é vida eterna. Que Deus tem salvação e vida eterna. É isso que Deus tem reservado para nós. Glória a Deus por isso. Mas sobre esse tema que nós lemos aqui em Jó, onde ele diz, onde Jó no final da história, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. É porque ele já tinha passado por tudo, talvez, que um ser humano pode imaginar. Deus decidiu provar Jó. Não é que Satanás quis fazer. Satanás não pode fazer nada. Satanás não tem autoridade sobre nada. Deus permite algumas coisas porque Ele quer saber de que material nós somos feitos. Ele quer saber onde está a nossa fé. Ele quer saber até onde a gente caminha com Ele. Né? E Deus resolveu fazer isso com Jó. Jó tinha a vida fácil, né? Ele diz a Bíblia que ele era bem sucedido na sua época, tinha muitos animais, era considerado um homem rico e sábio, ele aconselhava muitas pessoas. Diz a Bíblia que as pessoas vinham de longe para se aconselhar com Jó. Ele tinha sua família ali, filhos abençoados, e toda a festa ele reunia, às vezes reunia a família na casa dele, na casa dos filhos, e todo dia de celebração ele oferecia sacrifício pela vida dele e pela vida dos seus filhos. Tinha uma vida, digamos, perfeita, até que Deus resolve provar. Deus resolve dar autorização para Satanás tocar em algumas áreas da vida dele, e ele foi provado daquela forma. É só um breve resumo, nós não vamos falar sobre a vida de Jó, não. É só um breve resumo. Talvez alguém não tenha conhecimento de toda a história dele, mas Jó perdeu os animais, perdeu os filhos, perdeu os bens, ouviu a esposa dizer palavras negativas: amaldiçoa teu Deus e morre, né? Perdeu a saúde. Diz a Bíblia que ele se gostava com cacos de telha e cheirava mal, que as pessoas nem chegavam perto dele, da doença que ele adquiriu. Os amigos que ele aconselhava, se chegaram a ele no meio da aflição, em vez de aconselhar ele, ou simplesmente oferecer um ombro, ou simplesmente ficarem fazendo companhia, fizeram mais acusá-lo, né? Não, algum pecado você cometeu, não é possível que você esteja passando por tudo isso e você não tenha cometido nenhum pecado. Deus está te castigando. Às vezes a gente escuta essas coisas, né? Deus não tem prazer em castigar ninguém. Não é esse o caráter de Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é para construção de caráter em Cristo, para a construção da nossa salvação, para que nós possamos nos apresentar no dia do Senhor limpos, alvos como a neve, e ganharmos o nosso galardão no céu. Tudo que Deus faz é com esse propósito, somente esse. Deus é um Pai amoroso, e um Pai amoroso não sente prazer em castigar os filhos. Não. Se alguém já te falou isso,
desconsidera. Não é esse o caráter de Deus. Deus pode estar nos ensinando algumas coisas, como muitas vezes Ele nos ensina pela vida, né? E aí já foi assim, que no final de tudo, bom, na passagem do livro de Jó, Deus ensina muitas coisas para ele tem um diálogo direto com Deus, é muito bonito. Se alguém não leu, aconselho que lê, né? Nós não vamos deter por muito tempo, para não estourar o tempo, senão eu posso pegar mesmo. Mas aconselho que lê, é muito bonito o diálogo de Deus com Jó, né? Quando Deus fala para Jó, mas você acha que sabe de muita coisa? Você não sabe. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu coloquei os grandes animais do oceano e da terra? Enfim, é muito bonito. E lá no final do livro, então, Jó chega a essa conclusão. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Por quê? Porque ele tem um coração transformado por Deus, né? Porque ele também diz, antes eu ouvia falar do Senhor, agora eu te conheço face a face. E o objetivo do Senhor é esse, que todos nós possamos conhecê-lo face a face. Mas isso foi só um resumo, porque a gente pegou o versículo do livro de Jó. Na verdade, o tema que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos essa noite é um tema sobre sonhos. Sonhos que a gente sonhos que a gente tem e sonhos que a gente não tem. Porque faz parte da nossa vida, faz parte da vida do ser humano. É a coisa mais natural do mundo fazer projetos, ter sonhos, fazer planos. Isso é a coisa mais normal do mundo. Há uns 17 anos atrás, nesse mesmo lugar, Deus me deu uma palavra. Meus irmãos mais velhos talvez se lembrem, irmã Margarete. E era uma palavra sobre sonhos. E naquela ocasião, 17 anos atrás, eu pedi para que a igreja fizesse um ato simbólico. Mas eu não vou fazer isso hoje, porque foi uma falta de sabedoria. Fique em paz. Eu pedi para que a igreja fechasse simbolicamente o sonho na mão e jogasse para trás, se desfazendo dos seus sonhos para abraçar o sonho de Deus. É um gesto bonito, mas não é um gesto de sabedoria, porque é uma interpretação errada. Sonhar não é errado. Ter sonhos, seres humanos, não é errado. Talvez nessa noite veja gente aqui que teve algum sonho interrompido, sonho da vida profissional, sonho familiar, sonho de filiação, sonho de ser mãe, de ser pai, sonho, enfim. Talvez tenha alguém que tenha tido algum sonho interrompido e talvez não entenda por que esse sonho não se realizou. Porque aí é que está a chave, o segredo do negócio. Não é errado nós sonharmos, não é errado nós termos propósitos, essa é a coisa mais, nós temos que viver assim. O ser humano, nós temos que caminhar dessa forma, ter projetos, ter sonhos. Nossa, a gente tem sonhos, né? Sonhos profissionais, uma casa, sonhos familiares, é absolutamente natural, tem que ter, mas a gente tem que saber, e a gente tem que colocar os nossos sonhos dentro do projeto de Deus. Essa é a diferença. Foi isso que eu fiz há 17 anos atrás e eu não vou fazer hoje. Se desfaça dos seus sonhos. Não se desfaça dos seus sonhos. Coloque os seus sonhos dentro do projeto de Deus. É isso que Deus quer nos falar essa noite. O tema do Senhor. O Senhor nos deu. É um tema para renovo de sonhos, renovo de projetos. Talvez as coisas estejam paradas, talvez a gente não esteja entendendo por que não caminha, por que não se resolve, por que o milagre não acontece, por que a porta não abre. Talvez essa seja a noite de um renovo do Senhor, um renovo nos seus projetos, um renovo dos seus sonhos, dentro do projeto de Deus. Porque aí ele é Deus. Os nossos sonhos fora do projeto de Deus não são bênçãos. Os nossos sonhos dentro do projeto de Deus são bênçãos e são a glória do Senhor. E tem sonhos que a gente nem sonha.
Mas se são planos de Deus, eles não podem ser impedidos. É Deus. E aí eu vou falar um pouco de mim, que não tem importância nenhuma, não é o tema, mas é só como um testemunho para a igreja. Como eu falei, há muito tempo atrás eu congregava assim, eu congregava aqui já, com o apóstolo, com os irmãos mais antigos, que também conheceram a minha primeira esposa, e junto nós desenvolvemos algumas coisas e fomos muito abençoados aqui no ministério. E nós, como todo casal, passamos a vida. Os anos passaram, nosso filho cresceu, hoje ele tem 30 anos, tem um filho dele que é meu neto, de 4 anos. E quais eram os meus planos? Ter uma vida tranquila. Quais eram os meus planos? Bom, meu filho está criado, minha casa está comprada, eu tenho um bom emprego, não tenho problema de ser mandado embora, minha vida está tranquila, vou descansar. Mal sabia eu, isso não estava nada dentro dos planos de Deus. Nada dentro dos planos de Deus. Nada. Em 2015, Deus decidiu levá-la para ele. Em dezembro de 2015, alguns irmãos participaram disso, o apóstolo, com certeza, estava conosco, estava do meu lado, e os irmãos também. Deus decidiu em dezembro de 2015 levá-la com ele. E a gente não entende, quando Deus está fazendo o trabalho dele, quando Deus está agindo sobre as coisas da nossa vida, a gente não entende, porque às vezes é fruto de dor, de luto. Não tem como a gente como ser humano entender isso, entender que os planos de Deus são dessa forma, mas a gente pode confiar. Entender a gente não vai, mas a gente pode confiar quando as coisas estão acontecendo. Bom, no meio de tudo aquilo, fiquei viúvo e eu fiz outros planos. Vou fazer os planos que eu achava que estava dentro do projeto de Deus. A igreja lá em Suzano que eu congrego, ela tem um trabalho com morador de rua, né? Morador de rua, dependente químico, usuário de drogas, uma casa de recuperação lá em Mogi. E eu era envolvido com esse trabalho. Ia lá uma vez por semana, ficava com o pessoal, conversava, pregava, ministrava, era envolvido lá. E qual foi o plano que eu fiz na minha cabeça? Bom, estou viúvo, meu filho está criado, não tem nada para fazer, eu vou me dedicar ao ministério lá, chama Casa Life, lá na Casa Life, né? Porque eu já achava errado, quando eu ia lá, eu achava errado que os dependentes cuidavam deles mesmos. A Thalita era secretária da igreja na época, até passou uns perrengues lá, negócio trabalhista, enfim. Por quê? Algum deles que se recuperava ficava tomando conta dos outros. Eu achava muito sério, né? Então o que eu pensei na minha cabeça de ser humano? Vou me dedicar à obra lá na Casa Life, vou cuidar daqueles cabras lá, para trabalho. A parte do dia eu vou para lá e vou ficar lá. Bom, isso estava tão fora dos projetos de Deus que nem a casa não funciona mais. Né? Entrou em reforma, teve uns problemas com a prefeitura de Mogi, enfim. E não estava dentro dos propósitos de Deus. Bom, qual que eram então os planos de Deus? Por que na época eu tinha 41 anos, hoje eu tenho 51, se passaram 10 anos. Qual que eram os planos de Deus? Hoje eu sei que um plano de Deus era que no dia 22 de janeiro de 2025 nascesse a Beatriz. Fruto da minha vida, continuação da minha descendência. Irmã do Renan com 30 anos. Mas como que isso podia acontecer? Unindo eu e a Thalita. E como que isso podia acontecer? Deus levando a igreja com ele. Então se a gente começa a perceber o caminhar do Senhor, a gente vê que os nossos planos, se eles não estão dentro do projeto de Deus, não importa, não vai acontecer. Mas os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. Muito maiores do que os nossos. Deus tinha planos muito maiores para a minha vida. Só que teve um caminho para chegar até aqui. Para chegar até hoje. Para estar aqui hoje. Teve um caminho. Tem um caminho para você chegar
aonde Deus vai te levar. Nós estamos aqui essa noite, lá fora, é uma noite de carnaval. E aqui hoje nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos jovens aqui dentro. E quantos jovens estão lá fora, na festa da carne? E infelizmente, quantas igrejas estão misturadas com isso lá fora? Mas nós temos aqui homens, mulheres, jovens que estão santificando a sua vida para entrar nos propósitos de Deus, para fazer com que os seus planos estejam dentro dos propósitos de Deus. E eu te digo, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar os seus sonhos, porque estão dentro do propósito dele. É assim que Deus faz, é assim que Deus renova. A gente não entende quando está acontecendo, como eu disse lá no começo, às vezes demora. A gente precisa de algo, como a nossa vida aqui na Terra, aqui ela é limitada por dias, por anos, por meses, dias, por horas. A nossa vida é limitada. Eu já tenho 51 anos, já passei da metade da vida, sei disso. Chegar um dia, para dia mais perto, que o Senhor vai me recolher. Isso é natural, não tem dor nisso, isso é natural. A nossa vida é limitada, então nós precisamos das coisas no nosso tempo. Deus sabe disso, mas Deus sabe que se não for no tempo dele, se for no tempo errado, aquela bênção pode não se transformar em toda a bênção que ele tem para a nossa vida. A gente tem que entender o seguinte: a bênção final de Deus para a nossa vida é a salvação e a vida eterna. Deus é um Pai amoroso. Ninguém aqui está pregando a idolatria, a pobreza, a necessidade, porque tem gente que gosta, né? Não, porque é necessitado, é pobre, não tem recurso, não. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, Deus é um Pai amoroso que sente prazer em abençoar os seus filhos. Mas isso é consequência. Isso é consequência da salvação, da vida eterna, da presença de Deus nas nossas vidas. Quando isso está concluído dentro da nossa vida, aí o Pai vem com toda a bênção e entrega nas nossas vidas. Aquela porta que estava fechada, ela abre. Aquela enfermidade que precisava ser curada, ela cura. Aquele emprego, ele aparece. Aquele ministério que muitas vezes a gente passa anos e anos almejando o ministério e nunca vem. É porque Deus fala com o apóstolo, Deus fala com o pastor, ainda não, aguenta, segura, não é hora ainda, agora não vai ser bênção. Quantas vezes a gente está orando, mas Deus está falando com o apóstolo, Deus está falando com o pastor, segura, ainda não, porque a hora que Deus liberar, é bênção. A hora que Deus liberar a bênção no ministério, na família, na vida financeira, é bênção. É assim que funciona o reino de Deus e a presença de Deus sobre as nossas vidas. Em Isaías 55:8, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, não precisa ficar de pé, não precisa, pode continuar sentado. Mas em Isaías 55:8 e 9, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, Deus fala um pouco mais sobre planos, sobre sonhos, e Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes a gente precisa de alguma coisa e a gente ora tanto, que a gente almeja, e a gente se esforça, e é tudo certo, tem que ser assim mesmo. Mas isso ainda é pouco diante do que Deus tem pra gente. Às vezes aquilo que a gente está querendo tanto, às vezes aquilo que a gente está almejando tanto, que a gente está ansiando, colocando toda a nossa vida, todo o nosso esforço por aquilo, achando que é tudo o que nós precisamos. Deus tem mais do que isso pra gente. Deus tem coisas maiores do que essas pra gente. Deus tem lugares maiores do que esses para nos colocar. Isso em todas as áreas das nossas vidas. Basta que nós estejamos dentro do projeto de Deus, do projeto que Ele já determinou para as nossas vidas.
Lá em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. Ele diz: muitos são os propósitos no coração do homem, mas o que permanecerá é o desígnio do Senhor. Nós podemos fazer 1000 planos, nós podemos ter 1000 projetos, e temos que ter, como eu falei. Não repito o que eu disse há 17 anos. Não, a gente não tem que jogar nada fora. Nós temos que ter nossos planos, nós temos que ter nossos projetos para a nossa vida profissional, para a nossa família, para o nosso ministério. Nós temos que almejar uma casa maior ou melhor, ou própria, seja lá o que for. Nós temos que almejar um carro, seja usado, seja novo, seja lá o que for. Nós temos que ter sonhos, nós temos que ter planos, fazem parte da nossa vida. Nós temos que ter, não jogue fora. Não jogue fora, nós temos que ter. Mas se eles não tiverem dentro do propósito do Senhor, saiba que o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. E não fique triste por isso. Saiba que isso é bênção. Não fique chateado por isso. Puxa, o meu sonho não se concretizou. Se concretizou o sonho do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus por isso. Puxa vida, os meus planos e os planos do Senhor eram diferentes. E qual que se concretizou? Os planos do Senhor. Glória a Deus por isso. Que seja sempre assim. Que seja sempre assim. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Que se faça a sua vontade. É a segunda frase da oração que o Senhor nos ensinou. Isso Jesus nos ensinou há muito tempo isso. E de uma forma muito simples. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o seu reino e que seja feita a sua vontade. Às vezes é tão difícil para a gente entender isso. Às vezes é muito difícil a gente entender isso. Porque, como eu falei, às vezes envolve dor, às vezes envolve choro, às vezes envolve luto, às vezes envolve a vida de um parente, de um filho, de um pai, de uma mãe. Às vezes envolve coisas que nós não temos controle sobre as nossas mãos. E a gente não consegue resolver. Então, como é difícil a gente entender isso. Mas se nós confiarmos, entender é diferente de confiar. A gente pode não entender, mas a gente precisa confiar. E quando a gente confia a ponto de dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente dá atenção para essa parte da oração que Jesus nos ensinou, as coisas começam a mudar na nossa vida. A gente começa a ter um outro entendimento da vida. A gente começa a entender que, poxa vida, se não está acontecendo o que eu espero, é porque está acontecendo o que Deus quer. Se não está acontecendo no tempo que eu quero, é porque vai acontecer no tempo que o Senhor já preparou. E se não é do tamanho que eu quero, é porque é muito maior do que isso, porque o Senhor é fiel à tua palavra. E Ele diz, os meus planos não são os seus, porque os meus caminhos são maiores do que os seus. Então é essa palavra, irmãos, que eu quero compartilhar em nome de Jesus, deixar no seu coração essa noite. Renove os seus sonhos com Deus. Renove os seus projetos com Deus. Eu não sei se tem alguma coisa parada na sua vida. Se tem algum sonho que não chegou, pode ser que tem algum sonho que não chegou. Como eu tenho o meu testemunho. Se tem um sonho que não existia na minha vida e não teria como existir, era ter um outro filho. Com 41 anos, na época, né? Eu tive um filho agora, no ano passado, com 50. Um filho com 50 anos. Fala a verdade, que cabeça de um homem ou de um ser humano qualquer tem esse plano? Que jovem tem esse plano? Um jovem com 15 anos. Quando eu tiver 50 anos eu vou ter um filho. Isso não existe, gente. Isso jamais faria parte dos meus planos. Nunca. Nunca. Mas eram os planos de Deus. E teve um caminho dolorido para chegar até ele. Mas ele se concretizou. Porque era o plano de Deus. Qual o plano que se concretiza? O plano de Deus. Não era o meu plano. Meu plano era ter uma vida tranquila, calma, passeando, viajando, filho criado, neto para ver de vez em quando. Está tudo certo.
Esse era o meu plano, não era o de Deus. E como se concretiza? Isso é o que eu gostaria que você guardasse muito no seu coração. O plano que vai se concretizar na minha vida é o plano de Deus. E ele é maior do que o meu. Glória a Deus. Isso é o que eu gostaria de compartilhar. Até aqui, Senhor Deus. Gostaria que você guardasse no seu coração. Tenha planos, tenha projetos com a sua família, com a sua vida, mas saiba que o que vai se realizar são os planos de Deus. Se forem os mesmos, glória a Deus, aleluia. Se forem diferentes, dê glória a Deus, aleluia, do mesmo jeito, porque são maiores do que Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos. Glória a Deus, amém, irmão? Eita! Glória a Deus, Senhor. Tá cedo, estava esperando paz, né? Eu já conheço ele, está esperando paz. Mas que bênção, irmão, bênção, né? Irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas voltando, né? Ainda que estejam congregando em outro lugar, mas sempre vem aqui. Pastor Renato, como ele disse, a gente sempre andou junto, né? Sempre estivemos juntos ali. Claudião também, a Amanda. É a alegria ver os irmãos voltando, a missionária Fátima, agora eu falei, a missionária Fátima, com a família. É um motivo de alegria, é um motivo de muita alegria, né? E isso nos deixa mais esperançosos. Isso nos traz mais credibilidade, acreditar mais, amém? Porque Deus tem nos dado essas bênçãos aqui. Eu já falei para ele aqui, a sua casa, estou toda hora falando, fica aqui, fica aqui. Cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Quem quer que ele fique, irmão? Deus, amém? Benção. Está todo mundo viu você, todo mundo glória, né, irmão? Que bênção. Amém, irmão? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, esse testemunho? Bem, eu recebo também em nome de Jesus, tá? Para você ver que Deus usa as pessoas, né? Que eu entrei nesse lugar aqui, meu coração está vazado, quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Salmo 73, e Deus usou aí no livro de Jó. Bem, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmão, não jogue seus sonhos para trás, não, entrega para Deus. Assim como foi falado aqui. Se você tem um sonho, não desista dele. Amém? Porque quando você persistir nos seus sonhos, Deus ele vai te entregar nas tuas mãos. Quando você desiste de algo que Deus já te deu, porque a gente costuma falar que Deus não está preparando a sua bênção, Ele está preparando você para recebê-la, né? E quando Deus faz isso contigo, Ele já está olhando para a tua fé. Não desista dos seus sonhos, não desista. Amém, querido? Levante a mão, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu te louvo. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço porque Tu és um Deus grande. Pai, eu coloco aqui os sonhos, assim como foi pregado, meu Pai amado. E sobre esses sonhos eu deposito a minha fé, como a fé do pregador, do pastor Renato. Meu Deus, que o Teu povo possa contar um testemunho. Porque o Senhor fala de maneiras que nós entendemos através da Tua palavra, através do testemunho. Senhor, estamos felizes aqui nessa noite, saindo daqui com a bênção e com a vitória na mão. Pai, abençoa cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Senhor, faça, meu Pai amado, um milagre na vida deles. Meu Deus, nos livra dos leões que estão lá do lado de fora do carnaval e fazendo a festa da carne. Quantas pessoas, meu Pai amado, vão
Outras pessoas, porque não dão ouvido, porque nós estamos nos últimos dias, Deus. Mas eu oro pelas pessoas que estão lá. Eu oro por todas aquelas pessoas que estão lá. Proteja eles, Senhor, do laço do passarinheiro. Mas eu amaldiçoo o carnaval. Em nome de Jesus Cristo, essa festa do demônio, do diabo, nunca deveria, meu Pai amado, existir. Senhor, eu repreendo, amaldiçoo o carnaval. Em nome do Senhor Jesus. Não importa se crente gospel vai dançar o carnaval. O importante é a tua palavra. A santidade ao Senhor. Em nome de Jesus. E eu te peço, proteja todos eles na palma das tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, irmão, diga glória a Deus. Vou dar a bênção apostólica, amém? Thalita, cadê a Thalita? Não quer falar nada não, Thalita? Cadê ela? Ela está com a bebê. Se quiser falar alguma coisa, Thalita, venha correr. Ah, tá. É uma bênção ela. Levante a mão para o céu. Que a graça do Pai e a todos, lembrando, antes de nós dar a bênção apostólica, que terça-feira nós temos o que, irmão? Qual é o nome da campanha? Por essa causa eu me coloco de joelho. É o Claudião, né, Claudião? É o Claudião que vai pregar a terça. Amém? Quarta-feira à tarde nós temos a campanha As Quebras das Muralhas da missionária Fátima, às 14 horas. Amém? E na quinta-feira nós estamos com a campanha 13ª Casa de Israel. Nós estamos fazendo a campanha da 13ª Casa. Todos os filhos de Israel são 13 em números. Depois de José entrou Efraim e Manassés, se tornou 13. Mas contamos 12 porque o levita, que Deus falou, o levita não conte porque eu seria a tua herança. Então temos 12 do mesmo jeito, mas na verdade é 13, em nome de Jesus. E nós vamos falar de que tribo, irmão? Quem sabe? É Dan. É o tribo de Dan. Nós estamos na tribo de Dan. Amém? A serpente que morde a canela do cavalo. Eita, Jesus! Serpente que morde a canela do cavalo. Olha só. E eu tenho que trazer a mensagem, viu? Difícil trazer essas mensagens assim, mas Deus tem dado graça. Quem tem gostado de contar as mensagens? Amém? Em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu. Não esquecendo alguma coisa, não fale em nome de Jesus. Tá? Como não estou esquecendo nada, agora sim, são 7h42. Vamos sair mais cedo hoje. Amém? Em nome de Jesus. Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre os nossos corações, hoje para todos sempre, todos digam amém, amém, amém. E antes de sair, eu quero pedir para os irmãos estar orando pelo Valdeci. A Dani mandou mensagem para mim, eu mandei buscar nela de fogo. O Valdeci está desenganado.